Pessoal, agora nós vamos no movimento circular uniforme, aula 13. Vou passar para vocês a teoria. Acompanhe, por favor, e tentem fazer os exercícios, tá bom? Vamos ver as formulinhas primeiro e aí a gente resolve alguns exercícios. O movimento circular uniforme, o exemplo dele vocês lembram de parque onde tem um brinquedo que chama chapéu mexicano, que começa a girar as cadeiras e elas ficam sempre em movimento constante? Isso é um exemplo de movimento circular uniforme, onde tem aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que está voltada para o interior da circunferência, tá? E esse movimento circular, naturalmente, ele vai ter um raio, não é verdade? Constante, que direciona e equilibra esse movimento. E tem a velocidade escalar, que ela vai ser tangencial à circunferência. Ela vai ser tangente à circunferência, ou seja, ela vai encontrar a circunferência em um ponto. Essa é a velocidade escalar, certo? E vai ter a velocidade centrípeta, a velocidade angular. O que é a velocidade angular? É a velocidade que é voltada para o interior da circunferência, tá? Para dentro vai ser uma velocidade angular, que nós vamos representar pela letra W, tá? Muito bem. Uma curva também, né, vai ser dada pelo movimento circular uniforme, quando ele pede, por exemplo, a velocidade máxima que um carro pode fazer uma curva sem derrapar. Tá bom? Muito bem. Essa velocidade, gente, escalar aqui, ó, ela vai ser constante, tá? Esse aqui é o ângulo horário ou fase. Isso aqui, gente, em matemática também é dado pelo seguinte, ó. Esse φ, que é uma letra grega, ele para eu calcular, eu faço o arco dividido pelo raio, tá? Quando eu faço o arco dividido pelo raio da minha circunferência, eu tenho esse ângulo φ, tá bom? Isso daí é uma formulinha matemática que vocês vão trabalhar o ano que vem. Para eu saber esse arco aqui, ó, basta eu pegar o ângulo e multiplicar pelo raio. Tranquilo, né? Pego o raio, multiplica pelo ângulo, eu tenho o arco. Tudo bem? Tranquilo? E em física, tá aqui. Esse ângulo φ aqui, ó, é dado pelo arco dividido pelo raio. O que é período, gente? É que aqui, como o movimento é circular, o período vai ser o tempo que ele vai levar para completar um ciclo. Isso é período. Para dar uma volta completa, quanto tempo ele leva? 5 segundos, 4 segundos, 10 segundos, esse é o período dele, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma roda gigante, ela vai sair daqui e vai fazer uma volta. Quando ela voltar no mesmo lugar, quanto tempo ela levou? 30 minutos, né? Aquela roda gigante maior do mundo, que vocês vão ver um exercício no 3º ano. Ela leva 30 minutos para dar uma volta completa. Isso é o período dela, 30 minutos. Que daí, para deixar no sistema internacional, a gente passa para segundo. Tudo bem? O contrário do período vai se chamar frequência. O que é frequência? Frequência é agora o número de voltas que um objeto vai dar na unidade de tempo. Numa unidade de tempo, por exemplo, por segundo, quantas voltas ele consegue dar? Quando tinha aquele long play, que não é da época de vocês, manja long play? Disco de vinil? Vitrola? Ele tinha rotação por minuto. 30 rotações por minuto, 45 rotações por minuto, 60 rotações por minuto. O que é isso? É quantas voltas ele consegue dar em um segundo. Isso é frequência. Para eu calcular a frequência, eu posso fazer o inverso do período. Por exemplo, gente,
Se eu falar que o período é 10 segundos, ou seja, ele demorou 10 segundos para fazer uma volta completa, e eu quiser saber a frequência dele, a frequência vai ser 1/10, vai ser 0,1 Hz. A unidade de frequência é Hertz, tá? Quando eu achar, ou rotações por minuto. Só que se eu tiver em rotações por minuto, eu vou ter que dividir por 60 para eu chegar em rotações por segundo, para eu estar na unidade de Hertz. A velocidade angular, que é a velocidade aqui circular, ela é dada por ΔΦ sobre ΔT, tá? Ou também, a mais comum que a gente usa, ela é dada por ΔΦ sobre T. ΔΠ, desculpa. 2π, desculpa, gente. Por que 2π? Veja bem, se eu considerar o raio de uma circunferência igual a 1, a gente não sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr? Se você considera o r igual a 1, uma volta inteira vai ser dada por 2π. Aí, para eu saber a velocidade angular, basta eu pegar o 2π e dividir pelo tempo, que é a definição de velocidade, não é? Do movimento uniforme, ΔS por ΔT. Esse 2π sobre t pode ser dado também por 2πf, porque eu vou trocar 1 sobre t pela frequência, que nós já vimos que a frequência é igual ao inverso do período, tá bom? Aí eu também chego nessa relação, velocidade escalar é igual a ômega-r. Esse ômega, gente, é uma letra do alfabeto grego, tá? Ômega. V igual a ômega-r. É a velocidade escalar em relação à velocidade angular, tá bom? Velocidade escalar, ela é constante e ela é aquela velocidade que é tangente à circunferência. É essa aqui que eu desenhei para vocês, ó. Essa aqui em amarelinho é a velocidade escalar. A velocidade angular é esta, tá? Muito bem. E essa aqui é a função angular. Φ igual a φ0 mais ômega-t. Φ igual a φ0 mais ômega-t. O φ também é uma letra grega do alfabeto. E o φ, ele é um ângulo. Para eu saber, essa aqui seria uma equação horária angular. Φ igual a φ0 mais ômega-t. Tá? Eu fiz uma relação das formulinhas para vocês. E aconselho vocês a fazerem o mesmo para ir acostumando com as formulinhas e escolhendo o que vai usar para fazer os exercícios, tá? Tem ainda a aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta? Olha a direção dela aqui, ó. Ela está localizada para o centro da circunferência, tá vendo? Essa é a aceleração centrípeta, tá? Ela é localizada para o centro da circunferência. É o que mantém, ela é responsável por manter, ó, a direção, tá vendo? Essa direção circular aqui, ó, tá? Então, para eu calcular essa aceleração centrípeta, basta eu pegar a velocidade escalar ao quadrado e dividir pelo raio, tá bom? Essa velocidade escalar, ela é constante, tá? Ela é sempre igual. A velocidade escalar, ela é sempre igual, tá bom? Agora, olha o resuminho que eu fiz para vocês, tá aqui, ó. A função horária angular, ela é φ igual a φ0 mais ômega-t. A frequência é igual ao inverso do período. O período, a unidade que nós vamos medir, ele é em segundos. E a frequência vai ser em hertz. Ou em rotações por minuto, que você vai ter que dividir por 60 para passar para rotações por segundo, para passar para essa unidade hertz. A sua velocidade é igual a ômega-r, ou a velocidade é igual a 2πr sobre t, ou ainda a velocidade pode ser dada por 2πrf, tá? Então, aconselho vocês a copiarem essas formulinhas, e aí à medida que eu vou resolvendo os exercícios com vocês, vocês vão acostumando com ela, e quando vocês forem fazer exercício vocês, por favor, consultem as formulinhas. Aqui é a aceleração centrípeta que nós vimos, ó. Ela é v ao quadrado sobre r e a direção dela vai ser sempre voltada para o centro da circunferência, tá? Aqui tá a aceleração centrípeta. Ela é responsável por manter a direção do movimento aqui
ela equilibra, né? Ela é apontada para o centro da circunferência, tá bom? Vamos começar então com os exercícios. O primeiro exercício é o 36. Ele fala que uma roda gira com frequência de 1.200 rotações por minuto. Cada minuto ela faz 1.200 voltas por minuto. Isso é a frequência dessa roda. Aí ele quer saber a frequência e o período quanto é, tá? Ó, uma roda gira com frequência de 1.200 rotações por minuto. Ele quer que passe para hertz, ó. Aqui já é a frequência. Ele já deu 1.200 rotações por minuto. Mas nós vamos ter que passar para segundo isso aqui, para ele virar hertz, tá? Para dar a frequência em hertz. E depois ela quer o período, tá? Então, ó, a frequência é quantas voltas ela consegue dar por unidade de tempo. Tranquilo, né? E o período é em um segundo, quanto tempo ela leva para dar uma volta completa. Isso que é o período. Vamos pegar uma folha aqui. E vamos lá. Como diz nosso amigo Buzz Lightyear. Vou fazer o exercício 36 da página 153, nós estamos na parte de Física 1, movimento circular uniforme. O exercício 36 caiu na FATEC, uma roda gira com frequência de 1.200 rotações por minuto. E ele quer que a gente dê a frequência em hertz. E o período é em segundos. Como eu faço para dar a frequência? Então, mais uma vez, gente, 1.200 rotações por minuto. É só ler aqui, ó, rotações por minuto. Ele faz 1.200 voltas em 1 minuto. Isso é frequência, tá? Quantas voltas ele dá por unidade de tempo. Isso é frequência. Tá bom? Posso escrever aqui para vocês, ó. Frequência é número de voltas por unidade de tempo. Número de voltas por unidade de tempo. Isso é frequência. Então, como eu faço para achar a frequência? Eu pego 1.200, já está aqui a frequência, mas eu preciso passar para hertz. Eu pego 1.200 rotações por minuto e divido por segundo, porque daí eu vou passar por rotações por segundo. E rotações por segundo é hertz, tá bom? 1.200 dividido por 60, dá para cortar o zero. 120 por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12, mais um zero. Pronto, isso aqui é rotações por segundo, tá bom? Dividir por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Dividir por 60 para ficar rotações por segundo. Esse 20 rotações por segundo é a mesma coisa que 20 hertz. Pronto, passei o exercício para hertz. Tá aqui a frequência. Agora, eu vou achar o período. Como é que eu acho o período? O que é período, gente? Se a frequência é o número de voltas por unidade de tempo, o período é quanto tempo leva para dar uma volta completa, tá? O período é quanto tempo se leva para dar uma volta completa. Isso é período. Quanto tempo leva para dar uma volta completa? Tá bom? Eu dei uma volta em 10 segundos. Meu período é 10 segundos. Para eu achar o meu período, eu posso fazer o inverso da frequência. Então, se a minha frequência aqui é 20, o meu período vai ser 1 sobre 20. E se eu quiser a resposta em decimal, é só dividir 1 por 20. 1 dividido por 20 é a mesma coisa que 100 dividido por 20. Só que você igualou as casas, né? Vamos ver, ó, 1 dividido por 20. Dá, para eu poder dividir, eu tenho que pôr 2 zeros. Então, ficou 0,0 aqui. E aí eu faço a divisão, deu 0,05 segundos. Então, esse 0,05 segundos significa que ele
dá uma volta completa em 0,05 segundos. Tá entendido o que é período e o que é frequência? Muito bem, vamos para o exercício 37. O exercício 37, ele tem aqui um limpador de para-brisa. Esse limpador de para-brisa, ele mostrou um ponto A e um ponto B, tá vendo? E ele tá perguntando o seguinte: haverá o desgaste com o tempo. Onde que esse limpador de para-brisa se desgasta primeiro? No ponto A ou no ponto B? E por quê? Né? Vamos fazer uma análise aqui desse limpador de para-brisa. Vamos fazer o desenhinho aqui. Esse é o exercício 37. O limpador de para-brisa, ele tá aqui e ele marcou 2 pontos pra gente. O ponto A e o ponto B, certo? Esse pequenininho, ele vai fazer assim, né? E esse grande, ele vai fazer assim. Então, o que aconteceu? Esse aqui, o ponto A, ele tem um raio menor, não é verdade? E esse ponto B tem um raio bem maior, não é? Aí, o que acontece com isso? O que significa essa diferença de raio? Significa que esse ponto B aqui, ó, ele tem um raio maior, né? Então, ele vai ter que fazer mais distância do que esse que tem raio menor. Então, esse B aqui, consequentemente, ele se desgasta mais, porque o raio dele é maior, ele tem que fazer uma volta maior. Olha lá, a parte próxima da extremidade B deverá desgastar primeiro, por ter maior velocidade linear e percorrer maior distância, não é? Então, a resposta fica a letra E, tá bom? O 38, ele vai pedir frequência e período. Como nós ensaiamos um, vocês vão fazer outro, tá bom? Eu vou fazer o 39 com vocês. O 39 é assim. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada na figura gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 rotações por minuto. Aí ele quer saber a velocidade de um extremo P. Olha o ponto P aqui, ó. Ele quer saber a velocidade. O que que ele quer? Ele quer a velocidade escalar. Ele quer saber a velocidade escalar daqui. E ele deu pra gente a frequência e o raio. Olha lá o raio. É 60 centímetros, tá vendo? Tá? Como que eu acho a minha velocidade escalar? A minha velocidade escalar, nós temos as formulinhas aqui, ó. Ó, a velocidade escalar, ela pode ser dada por WR, pode ser dada por 2πr sobre T, ou 2πrf. Eu posso usar no 40 esse 2πr sobre T, porque eu tenho o raio que ele deu, não é? E tenho o uso 2πrf, né, gente? Eu tenho o raio e tenho a frequência, ele deu a frequência. 2πrf. Então vamos ver, quer ver? Agora nós estamos no exercício 39. Isso? Né? Exercício 39 agora. E ele está perguntando para a gente a velocidade no ponto P. E ele informou que o raio é 60 centímetros. Informou que o π é igual a 3. Quando ele dá o valor de π igual a 3, a gente substitui por 3. Quando ele não dá nada, a gente usa 3,14, tá? Ele deu que o π é igual a 3 e informou pra gente que a frequência é 300 rotações por minuto, não é isso? 300 RPM, certo? Então, se eu tenho o raio, o π e o f, para eu achar a velocidade escalar, eu vou lembrar daquela formulinha 2πrf, tá bom?
a minha velocidade escalar vai ser 2πr. O R, ele tem que ser passado para metros, porque a gente trabalha no sistema internacional. Então, você vai dividir por 100, vai dar 0,6. E a frequência, você vai dividir por 60 para passar em rotações por segundo. 30 dividido por 6 dá 5. Então, é 5 rotações por segundo ou 5 Hz. Pronto. Agora, calcula a velocidade. Eu vou ter que fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6 dá 18 metros por segundo. Tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6 dá 180. Com uma casa para a esquerda, 18. Tranquilo? Então, o 39 dá 18 metros por segundo. Vamos fazer o 40. Vamos dar uma olhadinha no exercício 40 agora. Só deixa eu achar a apostila. Aqui. Exercício 40. O raio da Terra mede aproximadamente 6 vezes 10 a terceira quilômetros. A velocidade com que o ponto do equador terrestre se desloca devido ao movimento de rotação da Terra é aproximadamente. Então, ele informou no exercício 40 o raio da Terra. E falou que o raio da Terra é 6 vezes 10 a terceira quilômetros. E ele está pedindo para a gente a velocidade de rotação. Ele quer a velocidade escalar. Tá bom? Para eu achar essa velocidade escalar, eu tenho o 2πrf, que a gente acabou de fazer, ou o 2πr sobre t, tá bom? Porque agora nós vamos pensar o seguinte: quanto tempo a Terra leva para girar em torno dela mesma, que é a rotação? Para ela fazer o movimento de rotação, a Terra leva 24 horas. É ou não é? Que é um dia, certo? Então, o meu período é 24 horas. Por quê? Porque para a Terra dar uma volta completa, ela leva 24 horas. Esse é o período de rotação da Terra. Então, eu tenho o período, eu tenho o raio, eu acho a velocidade escalar. Prontinho, tá bom? Se ele não informou o π, nós temos que usar 3,14. Ele não informou, então nosso π vai ser 3,14. Velocidade vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 6 vezes 10 ao cubo, sobre 24. Eu vou deixar quilômetros por hora, porque nas alternativas do exercício 40 está em quilômetros por hora, tá bom? Agora é só fazer esse cálculo aqui, ó. Dá para simplificar, ó, para ir ajudando. Por exemplo, o 6 dividido por 6 vai dar 1. E o 24 dividido por 6 dá 4. O 2 por 2 fica 3,14. E o 4 por 2 fica 2. Agora eu tenho que achar metade de 3,14, tá? Metade de 3 é 1,5. Metade de 14 é 0,7. 1,5 e 0,7 dá 1,6. 1,6 vezes 10 a terceira, que tem que manter essa potência de 10 aqui em minha unidade é quilômetros por hora. Então, tá aí a resposta do exercício 40, tá? Vocês depois, o ideal é fazerem o exercício de novo. 1,6 vezes 10 a terceira quilômetros por hora é a velocidade, tá bom? Então, gente, isso é os dados de movimento circular uniforme, tá bom? Aí vocês, por gentileza, tentem fazer os outros exercícios. Aqui tem uma videoaula para vocês assistirem, né? Mais uma. Vale a pena, tá? Quem quer aí estudar, quem gosta de física, se aprofunda. Quem não gosta, pelo menos faz o exercício da apostila. Por quê, gente? O pouco que eu faço para vocês e o pouco que vocês fazem em casa, lá na frente vai representar muito. Beleza? E o que é esse movimento circular uniforme, parte 2, aqui, aula 14? Ele é essa formulinha que eu deixei aqui embaixo para vocês e que não comentei ainda, ó. Tá aqui, no resuminho da formulinha. É que as polias, elas podem ser acopladas. O que é polia acoplada? É isso aqui, ó. Uma correia de bicicleta tem a coroa, que é na frente, e tem a catraca, que é atrás. Elas estão
acopladas, certo? Quando elas estão acopladas, aqui ela vai ter uma velocidade escalar e o raio e a velocidade angular, aqui também. De tal sorte que a minha velocidade escalar vezes o raio dela é igual a outra velocidade vezes o raio dela. Ou, se eu usar a formulinha da velocidade como 2πrf, na hora que eu igualo uma velocidade escalar na outra, porque nesse tipo de exercício a velocidade escalar ela é constante, então eu posso falar que V1 é igual a V2, a hora que eu substituo esse V por 2πrf, dos dois lados vai cortar o 2π, por isso que fica só RF. Por isso que apareceu essa fórmula aqui, ó. RF1 igual a RF2. Então, quando você tiver exercício de acoplamento de polias, basta você igualar o R1F1 igual a R2F2, tá bom? Vamos ver um exemplo de exercício? Deixa eu achar. Qual exercício nós vamos fazer? Primeiro, que tá o RF. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Ele vai ser lá pra frente, tá? Eu vou chegar nele primeiro. Nós vamos ensaiando. Nós vamos fazer primeiro o exercício 40... Olha, o 41, gente, eu vou dar o começo e deixar vocês fazerem, tá? E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, fala. O 41... Ai, não cai. Oh, meu Deus, caiu meu lápis. O exercício 41, vocês vão usar... Ele quer saber a velocidade escalar de novo, pessoal. Velocidade escalar é 2πrf. Só colocar na fórmula para fazer o 41. O 42... Meu Deus do céu. O 42, para vocês fazerem, ele tá falando do trem que vai fazer que está numa velocidade constante de 72 km por hora. Veja, vai ter que passar para sistema internacional, tá? Metros por segundo. E ele quer saber a aceleração, gente. É a aceleração centrípeta. É só pôr na formulinha V ao quadrado sobre R. E fazer o 42. Por favor, tentem fazer o 42. Prestando atenção no sistema internacional de unidade, tá bom? Aí depois eu vou chegar no 44, que é um exercício mais complexo. Esse aqui eu vou fazer com vocês, o 44, no próximo vídeo, para que esse não fique longo, tá bom? Um abraço, pessoal. Espero ter ajudado vocês.